Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, 3 comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Isley, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores! Vida longa e próspera, meu nome é Diogo Caetano. Estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento e hoje nós vamos abordar um tema que eu sou apaixonado, a palavra de Deus. E eu acho, Mac, que é um tema que muitos cristãos, muitas igrejas estão precisando ouvir, rememorar. Não é, pessoal, um tema novo, é algo complexo, é lá do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Não, Mac? Isso aí, para a gente contextualizar, no mundo, primeiro, bem-vindo todos que nos acompanham, e é um prazer sempre ter vocês conosco, e temos recebido já, inclusive, perguntas sobre os conteúdos, isso é muito importante. Mas contextualizando, no mundo hoje que nós temos muitos problemas de pessoas com depressões, muitos problemas de males da sociedade, uma sociedade que vem ali em meio em decadência, e vemos as estatísticas e notamos que somos mais de 50% de pessoas que se dizem cristãs. E aí vem a pergunta, o que está acontecendo? Cadê a diferença, né? Isso é diferença. Então, para falar sobre isso, trouxemos uma especialista para nos informar e contar sobre esse tema e você entender, exatamente como nós estamos vivendo, o que precisa ser feito. E aí eu vou chamar a Raquel, que é a nossa entrevistada de hoje. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Mac. Muito obrigada, Diogo. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui nesse podcast. E estou aqui para contribuir. Você falou especialista, mas na verdade eu acho que o que mais me legitima aqui é a jornada. Eu estou na igreja há muitos anos, Sou membro da Igreja Batista do Bosque e meio que nasci por lá, Minha mãe é a pastora Raimunda, que também está lá há muito tempo. Então eu tenho estou percorrendo esse caminho há muitos anos. E refletindo a respeito, e lendo, e estudando, e vivendo, Vivendo o desafio, Então, estou aqui para contribuir com essa minha perspectiva. Maravilha, agradecemos sua presença. Diogão? Raquel, nós vivemos um período extremamente complicado na sociedade que chama-se política, principalmente na vida do cristão. E assim, algo que nós temos batido, conversado nas células, no culto, na nossa igreja, é justamente essa questão que nos preocupa bastante. Você vê, por exemplo, a Apocalipse, a carta do Apocalipse foi escrita 60 anos, 50 anos após a morte de Cristo. E era algo recente, as pessoas estavam vendo na plenitude do Espírito, mas quando Cristo faz um raio-x da igreja, muitas ali tinham negligenciado, tinham abandonado o primeiro amor, se tornar o trono de Satanás, seguindo as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, ou seja, tinham flexibilizado os valores, tinham se contaminado, Claro que sempre tinham vencedores, E a gente vê, hoje em dia, na minha opinião, essa preocupação. Muitas vezes os cristãos tentando alcançar os seus sonhos próprios, muitas vezes, abrindo mão, negligenciando valores e princípios, e eles perdem o sabor e deixam de ser luz, segundo os padrões bíblicos, E eu te pergunto,
o que é sal da terra? Vamos começar por aí, né, Mac? Luz do mundo é fácil, né? Resplandecer da exemplo. Mas muitos perguntam sobre o sal da terra. Como é que um cristão, no mundo que nós vivemos, na política que nós temos, pode fazer a diferença? Para falar dessa expressão, sal da terra, eu acho importante a gente contextualizar de onde ela está, né? Quem afirmou isso, como foi, quem eram os ouvintes originais. Então, a gente vai voltar um pouquinho aí desse contexto do Apocalipse, e é o Sermão do Monte, como você falou, é o sermão inaugural. Eu creio que o Sermão do Monte está para o cristianismo, assim como os 10 mandamentos estão para a lei mosaica, né? Então ali é a nossa base, é de onde a gente essência, vai tirar a essência do cristianismo. Então Jesus, o que ele fala ali é como se fosse o DNA do cristão. Então ele começa esse sermão falando dos bem-aventurados, dos felizes, né? Daqueles que estão, digamos aí, na primazia do reino de Deus, né? Um pouquinho antes, né? No capítulo anterior ali no relato de Mateus, fala que Jesus já estava pregando acerca do reino de Deus. E quando Jesus vai, digamos, dar um contexto, um sistema organizado falando do reino de Deus, ele decide, e nós cremos que não é algo aleatório, não é algo circunstancial, ele decide começar colocando o parâmetro de quem são os bem-aventurados, quem são os felizes, quem são, digamos ali, os princípios, quem é que vive os princípios desse reino de Deus. E a gente olha para a lista dos bem-aventurados e é uma lista, né, eu falo assim, de valores invertidos para a época e para nós também aqui hoje, né? Então, se os bem-aventurados daquela sociedade eram os ricos, os bem-sucedidos, os bem-afamados, os poderosos, quando Jesus diz quem são os bem-aventurados no reino de Deus, são os pobres de espírito, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que são perseguidos por causa da palavra de Deus. Então, esse DNA do reino de Deus é um reino invertido, né? De valores invertidos na sociedade em que se apresenta. E desse ponto de vista, nós não mudamos. O que é bem cotado, né? O que é prestigiado na nossa sociedade hoje, não é o mesmo que o reino de Deus prestigia. E uma vez que ele põe essas balizas de quem são esses, os discípulos, Jesus está falando para os seus discípulos, né? Os apóstolos 12, mas também para uma multidão de discípulos, né? De candidatos a discípulos. Olha, o que eu estou fazendo, o que eu estou apresentando é isso aqui, né? Se você quiser entrar, né? Para os que vão entrar no reino, para os que vão decidir pelo reino, ele fala, os parâmetros são esses, as balizas são essas. E uma vez isso posto, ele fala assim, vós, os discípulos de Jesus, são o sal da terra e a luz do mundo. E é uma metáfora casada, né? Ao mesmo tempo que é sal, é luz. Então a gente pode fazer uma análise do que é sal, mas a gente não pode separar do que é luz, porque essa metáfora, ela equilibra a outra, né? Em alguns, avançando na interpretação do que isso significa, a gente vai ter situações, aspectos que a gente tem que poder ponderar dois pontos de vista, duas perspectivas que parecem ser opostas, mas não são, né? Então, o que é o sal da terra? O que significava o sal para aqueles ouvintes originais? Primeira coisa é que era uma coisa do cotidiano. Era parte do cotidiano daquelas pessoas. Usavam, como a gente usa bastante hoje, no tempero dos alimentos. Mas uma função que para nós hoje não é tão vista, não é tão visualizada, mas que naquela época era crucial, era para a conservação dos alimentos, para a conservação da carne, especialmente, né? Imagine que ali tinha colônias de pescadores, então a conservação do peixe era através do sal, né? Então, sal super essencial para a época.
super essencial. E aí, essa é uma reflexão, né, que eu fiz, de que quando Jesus fala, vocês são sal da terra e luz do mundo, Jesus também está falando para os discípulos, mas também está falando o que ele pensa do mundo, da sociedade, né, desse contexto fora os discípulos. Então, quando ele fala que os discípulos são o sal da terra, o mundo é aquele peixe que, se não tiver o sal, vai estragar, vai apodrecer, vai cheirar mal, né? Então, quando a gente junta, né, essa interpretação de que é para os discípulos, mas também está dando um diagnóstico de como a humanidade, né, funciona, reage, vive, é bem interessante a gente ter essa perspectiva. Se o discípulo é o sal, o mundo é a carne. Se o discípulo é a luz, o mundo é aquele ambiente escuro. É aquele ambiente em trevas. É aquele ambiente em que nós estamos perdidos, sem ver. E eu vejo, Raquel, que, assim, como a gente conversou, a igreja foi chamada, levantada para ser diferente, para as pessoas verem a diferença. E eu vejo muitas vezes, na conversa, na política, a gente vê isso muito latente, né? Se você colocar os mandamentos, os ensinos de Cristo, você não vai conseguir, né? Então, tem que dar um jeitinho, tem que adaptar a forma de falar, de agir, e aí que está o problema, né? Eu vejo, perdeu-se a diferença, como a palavra fala, deixou de separar o santo do profano. E aí, ontem, Mark, a gente vinha conversando, debatendo sobre isso, né? Que o cristão, né, irmãos, seguidores de Cristo, né, seguidores do caminho, eles precisam, aonde eles estiverem no seu trabalho, na política, projeto que for, resplandecer Cristo. Porque em 1 João 2,4 ele fala, aquele que diz que conhece o Senhor e não guarda os seus mandamentos, ele não está na verdade, ele é mentiroso. Então, assim, hoje eu vejo, né, saiu até na mídia, né, uma pessoa que se diz cristão, usando métodos, técnicas humanas para ganhar promoção, para alcançar um objetivo político. Eu falei, cara, tá certo? Muitos defendem, porque se ele não fizer isso, outro pior ganha. Eu falei, mas qual a diferença? Né? Para mim é maravilhoso pensar como Jesus é didático. Como as metáforas que ele usou, as parábolas. Né? Jesus não veio aqui e saiu ditando regras, né? Pérolas do conhecimento, frases prontas, né? O conhecimento ali pronto e mastigado. Ele não veio trazer axiomas. Jesus trouxe parábolas, né? E muitas das vezes. Então, quando eu olho para essa parábola, e por isso que eu falo que ela tá casada, a gente olha a questão do sal. O sal, ele tá na carne, mas a gente não distingue ele mais do alimento. Quando ele está ali salgando, você sabe que o sal foi utilizado naquela comida. Então ele se mistura àquele alimento. Mas ao mesmo tempo, onde tem luz não tem trevas. Então essa separação, ela precisa ser muito bem refletida, porque ela tem dois aspectos que à primeira vista parecem em polos opostos, mas não estão. Por que isso acontece? Porque a gente tem um modo de pensar dualista. Ou isso, ou aquilo. Ou santo, ou sagrado, ou profano. Mas a lógica bíblica não é essa. A lógica bíblica é: Deus criou todas as coisas. Quando a gente lê o relato do Gênesis e fala lá, ele criou o sol, a lua, as estrelas. E fica muito claro para a gente em relação à natureza, ao mundo, digamos, físico. Mas Jesus também criou a família. Jesus criou a sociedade. Deus criou a harmonia, a beleza, a estética, as relações humanas. Tudo isso também foi criado por Deus. E tudo isso tem uma
estrutura que Deus fala, né? No relato de Gênesis, diz assim, Deus olha para tudo que ele fez e diz, é bom. Então, quando a gente olha, por exemplo, é um exemplo eloquente, que é a música. Quem criou a música? Deus. Mas o ser humano, ele sofreu, né, pelo pecado, os efeitos da queda. E esses efeitos da queda, eles atingem toda a criação, toda a realidade. Então, quando a gente olha para algo, a gente vê algo que a sua estrutura é boa, mas que muitas vezes a direção dada pelo ser humano caído é caída, é pervertida, né? Então, a música é boa, mas ela pode ter uma direção pervertida. Eu olhei um post na internet, né, que dá esse exemplo aqui para a semana de hoje. Hoje é dia 18 de setembro. E ele fala assim, a cadeira é feita para sentar. A cadeira é útil. Mas você pode dar um uso errado para a cadeira. Isso é o quê? É direção. Então a política é boa. Porque a política é a arte de se relacionar, não partindo para a violência, né? De a gente conviver, habitar o mesmo espaço, compartilhar bens comuns, né? A política, ela surge onde? Na polis, na cidade, no bem comum. Como que a gente se relaciona a respeito do bem comum? Isso é a política. Sem a gente cair na barbárie, na violência, né? Na selvageria, naquilo de querer eliminar o outro, eliminar o que é diferente, né? Como que a gente lida com isso? A política é algo que nos ajuda a lidar com isso. Ela pode ter uma direção pecaminosa? Sim, pode ter. Que é o que a gente vê com mais frequência. Mas eu posso estar na política e ser diferente? Sim. Aí a gente volta pro sal e luz. Sim. E eu posso temperar o ambiente e fazer a diferença. Aí só pegando o gancho da Raquel, nós que assistimos algumas séries, vimos aquelas séries antigas de povos antigos que não eram cristãos, né? E vemos na sua cultura ausências extremas de relacionamentos, de sacrifícios humanos. E você nota que ali é um extremo longe de Cristo, né? E são histórias reais, não é ficção, de povos que se desenvolveram sem um conhecimento bíblico dentro dos princípios e que cometiam as piores barbaridades. Então é um exemplo que a carne ali apodrecendo, uma sociedade decadente porque não tinha um fio de tempero, não tinha uma pessoa. Até que, né, e aí eu lembro da minissérie dos Vikings, né? Até que veio os primeiros padres, os primeiros monges, e aí uns foram mortos, outros foram decapitados, mas aí foram e aquele povo começou a ter uma mudança na cultura. Com muito tempo, com muito diferencial, mas chamou a atenção nisso. Você tendo ali um fio de esperança, um fio de conhecimento, que ia mudando, mudava um, mudava outro, e daqui a pouco aquela sociedade... Como Jesus fala do reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda. É pequenininho, mas com o tempo ele cresce e se torna, né, um grande árvore. É como a Raquel falou, né? Irmãos, a gente fala, né? O pecado não é ter dinheiro, ter amor, né? Então, é como a senhora falou, né? O entrar na política não é errado. Agora, se contaminar, deixar-se vencer pelo mundo é o problema que a gente vê. E a minha preocupação nos dias atuais é justamente que as pessoas entendam isso, que dá para você entrar, dá para você fazer a diferença, né? Vê Jesus, né? Jesus, ele veio, fez a diferença, mudou o mundo, mas claro que não foi naquele momento exato. Demorou tempo, mas o mundo foi dividido, o mundo foi transformado, né? Exatamente. E também tem uma questão seguinte. Hoje a
a nossa sociedade, Brasil, mas é um fenômeno que acontece também em outros países, nós estamos com o assunto política muito em alta, né? Coisas que antigamente a gente falava assim, o brasileiro sabe a escalação do futebol, da seleção de futebol, mas não sabe quem são, né? E aí falava aí os atores políticos, né? Seja lá os senadores, os ministros da Suprema Corte. Isso mudou. Isso mudou. Antes a gente estava em um desequilíbrio de apatia, de alienação. Agora a gente está num desequilíbrio de supervalorizar o assunto política. Mas a igreja, ela não pode cair nesse desequilíbrio. Muitas vezes a gente tem visto isso, e por isso que nós estamos conversando, e o exemplo que mais vem à tona é a política, né? Mas a gente não pode cair nesse desequilíbrio. A igreja não vai mudar a sociedade quando ela dominar a política. Ela tem um papel profético em todas as áreas da sociedade. Em todas. Então, na política, pode ser para os que Deus assim chamar e levantar e capacitar, mas não apenas aí. É também na ciência, nas faculdades, é também na economia, os empresários, empreendedores, é também nos ambientes, na cultura, nos artistas, né? Nos nossos artefatos culturais, seja de música, teatro, TV, até agora, né? Na internet. Claro, a internet tem muita coisa ruim, as redes sociais estão ligadas, né, a muitas coisas negativas. Eu tenho também pensado muito a respeito disso, especialmente por conta das crianças, e tem pesquisa dizendo, olha, rede social está diretamente ligada a problemas de saúde mental. Então eu sou cristão, eu vou sair da internet, eu vou proibir os meus filhos de usarem a internet, a rede social. Claro, se são crianças, as crianças precisam ser protegidas, sim. Mas a nossa atitude não é a da clausura, do monastério, de viver separado, né? Voltando aqui para a nossa metáfora, né? Base, eixo aqui é sal. A gente está aqui misturado. Então, em tudo que a gente for fazer, é na família, né? Eu sou sal e luz na minha casa, fazendo comida para os meus filhos, arrumando a minha casa, como eu me relaciono com os meus vizinhos, como eu estou no trânsito. Eu sou sal e luz no trânsito. Eu trabalho na esfera municipal. Vocês sabem que a prefeitura é responsável, né, por uma parte relacionada à mobilidade urbana, trânsito, regulamentação do trânsito. E pensando a respeito desse assunto, quantas mortes acontecem no trânsito? Quantos acidentes, quanto que o sistema de saúde é sobrecarregado por conta de acidentes de trânsito. E eu sou sal e luz nos meus trajetos, né? Parece assim até bobo, né? Se eu obedeço ali o sinal, o semáforo, se eu dou a seta, nisso tudo é reino de Deus. Por isso que a gente não pode separar o sagrado e o profano. Eu vou para a igreja agora, né? Eu tô no sagrado. É toda hora. É toda hora. Eu não deixo de ser sal em nenhum momento. Não, é que eu vejo a questão da separação do santo e profano, é você justamente saber assim, cara, eu não posso permitir essa legalidade dentro da igreja, isso é errado. Por exemplo, existe como Nicolaitas, né? Nicolaitas foi uma seita que surgiu dentro do cristianismo, que eles diziam o seguinte: o teu espírito é incorruptível, tua carne é corruptível. Então, se o teu espírito é incorruptível, não tem problema você pecar. E levou muitas pessoas a se afastarem da palavra. Então é nesse sentido de separar o santo e o profano. Sim. É claro que você tem que conviver com as pessoas que não têm o conhecimento da palavra para influenciá-los, mas não ser influenciado. E o perigo, Raquel, que eu vejo, de uma maneira indireta, que as pessoas não falam isso diretamente, mas trata assim, Diogo, a palavra é muito bonita, mas não dá para viver dessa forma.
na prática. E dá, né? Agora, não pela minha força, é pelo Espírito. Para mudar, para transformar, irmão. O jovem rico é um exemplo disso, né? Ele sozinho não conseguiu, ninguém consegue. Jesus, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tem que depender do Espírito para gerar essa transformação. Inclusive, é um estudo na semana na cela, os fins justificam os meios, justamente, né? Abordando isso. Maquiavel. Entendeu? E Jesus, quer dizer, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 13, ele fala, cara, se você der seu corpo a ser cortado ao meio, dá até os bens para os pobres, não for por amor, não tem valor. Então, como a senhora falou, tem um chamado de Deus para a política? Amém. Né? Você vai por amor, com obediência a Deus, para servir, beleza. Agora, eu vou para me servir, aí já perde o sentido e a pessoa esquece a palavra e vai pelo profano, né? Seria também um exemplo desses que você está falando, que o sal, aí também fala no monte, né? Quando o sal não tem mais esse papel de temperar, de mudar, ele vai, presta para quê? Aí ele devolve para você. Para que vai servir esse cidadão que não faz a diferença? Não, na verdade, é mais um dentro do sistema, mas se diz que tem, mas não tempera. O que acontece com esse perfil? O próprio Jesus, ele já adiantou, né? Não serve para nada. Vai ser jogado ao caminho e vai ser pisado. E a gente, pensando sobre isso, né? A gente só vai fazer a diferença nos lugares quando a gente for efetivamente diferente. Como é que eu sou diferente? Aí a gente volta para os primeiros versículos. Pobre de espírito, humilde, fome e sede de justiça, perseguido por conta de observar a palavra, né? Então, até falei sobre isso no domingo, muitas vezes a igreja, ou quem se diz igreja, é ignorado pela sociedade, porque quando a sociedade olha, é um espelho. Vai falar para mim que está cuidando da família, sendo que eu sei que as suas práticas são iguais às que tem aqui fora. Adultério, mentira, todo corrupção. tipo de corrupção, exatamente. Então, essa igreja, ela é o quê? Ignorada. Ignorada. Quanto igreja. Né? E aí a gente vai para aquela fala inicial do MAC, né? Quando a gente olha para o censo, quando a gente olha para os números, né? O Brasil é um país cristão, 80 e tantos % nós somos cristãos. No país, 22% de evangélicos, esse número é do censo de 2010, está atrasado, né? Certamente é um número mais alto, mas aqui o Acre tem 39% pelo censo, né, de evangélicos. Né? Cadê a diferença? Cadê o impacto? Cara, às vezes a gente sente, não sei se vocês passam por isso, mas às vezes eu me sinto como no tempo de Elias, né? A gente olha e fala, meu Deus, sobrou algum joelho que não se dobrou? Né? Assim, e aí Jesus, não, Deus fala, existe alguns joelhos que eu guardei, né? Claro, sempre vão ter vitoriosos, né? Até conversei com o Mac e o Mac falou assim, tá faltando sal. Eu digo, essa é a nossa percepção, mas o Senhor, né, Deus que está no controle de tudo, é Ele que está controlando aí as medidas de sal. A nossa parte é se preocupar em ser sal, né, em continuar salgando. Então, é um desafio diário, né, um desafio individual para cada cristão, mas também é um desafio para a Igreja de Jesus. Raquel, estava lendo um livro sobre investimentos e como Deus fala, né, para você. É uma leitura secular, né? Num livro do Taleb, no Skin the Game, ele faz menção uma pesquisa que foi realizada por psicólogos. E eles identificaram que quando existe 1% de pessoas convictas, eles são capazes de mudar a sociedade. Eles mudam a economia, mudam o mercado. Por exemplo, já ouviu falar sobre alimento kosher? Kosher. São alimentos que seguem as regras judaicas de preparação de tudo. As restrições. E os judeus mais ortodoxos só comem alimentos que são kosher.
Ele tem lá na embalagem, se não for, ele não come, que é um preceito judaico, né? Aí, então, o mercado mudou para os Estados Unidos e praticamente está fazendo todos os alimentos kosher, porque ele vai atender o judeu, vai atender todo mundo. Quem não atende, vai... Quem não... E é saudável para todo mundo. É saudável para todo mundo, entendeu? Então, ele falou assim, aí eu te digo, 80 e poucos %. Cadê a diferença, cara? É para estar vivendo num paraíso, né? Era para estar num estado assim, de sonhos, de sociedade, de tudo, o que é totalmente tá invertido. É o que você falou. Inverteu aí os valores, tudo. A igreja cristã, né? Cara, o maior momento, assim, ápice dela foi antes do Império Romano aceitar como religião oficial. Era perseguida, era destruída. Quando aceita, cara, aí eu vejo... O profano entra... Há uma corrupção. Ou seja, há uma corrupção, né, dos valores. A gente vê, por exemplo, vai em Roma, no Panteão Romano, e lá eles falam, lá, naqueles fonezinhos que você põe, né, que quando o Império Romano faz essa conversão para o cristianismo, eles mantêm os deuses romanos no panteão. E os cristãos que passaram lá começaram a questionar, isso é absurdo, aquele negócio todo, não pode, isso é idolatria. Aí o que eles fazem? Mantém as estátuas e mudam os nomes. Agora, aí bota o nome dos santos. Agora tá legal. Cara, não mudou nada, né? Então, assim, eu vejo que, como cristãos, nós não podemos negligenciar como os fariseus fizeram. Quem eram os fariseus, Marco? Eram uma seita judaica na facção extremamente rigorosa, mas que negligenciava determinados valores mais importantes, como Mateus 23 fala, né? Amor, compaixão. Então, o cristão tem que ter esse cuidado. Prioriza alguns e o que é difícil, não negligencia. Como é que é entendido as pessoas que entendem que servir a Cristo pode ser feito de forma separada, isolada, sem convívio com uma comunidade, uma igreja? Eu posso servir da minha casa. Esse entendimento, pastora, Raquel, como se comporta dentro desse texto? Não apenas desse texto, né? E até isso é uma regra de interpretação bíblica. Todo texto ele tem que ser interpretado de acordo com a mensagem total da Bíblia. E a possibilidade, né? Isso é algo que a gente está ouvindo bastante. Não, eu vou servir aqui da minha casa, eu tenho a minha conexão com Deus. Só que o cristianismo, ele não é, como eu falei aqui, uma religião de axiomas, né? De verdades universais, sabidas. Ele é uma religião histórica. Jesus se deu ao trabalho de encarnar o próprio Deus, né? O Criador de todo o universo, do cosmos. Imagine aí, né? Vocês gostam também de ter relacionamento com temas de ciência. Imagine aí um buraco negro, né, que é algo absurdo de grande, se coloca, né, se humilha, se esvazia para vir aqui na Terra para dizer: vocês vão viver o meu evangelho, o meu reino em comunidade. E aí chega o seu fulano, a dona fulana, e diz: não, essa parte eu não vou seguir, né? Então, aí é nada, parceiro. Aí não é nada. Aí não virou nada, aí virou a sua religião. Aí esse Jesus que você crê, não é o Jesus da Bíblia, é o seu. É uma idolatria. É a idolatria a esse Jesus criado aí na sua cabeça. Eu sigo essa parte, eu não sigo a outra. Se nós formos a régua, né? Aí não tem régua. Porque são bilhões de réguas. Se cada ser humano é uma régua, não tem régua. Então não é cristianismo. Eu vivo aí uma religião do bem, da paz. Ok, tudo bem. Mas cristianismo não é. E eu acho interessante que a senhora falou, né? Sobre essa questão. Eu me lembro de 2 Timóteo 4. Paulo fala assim: virão tempos terríveis e que as pessoas sentirão comichões nos seus ouvidos, não suportarão a sã doutrina, mas farão mestres para si mesmos, para ouvir o que elas querem. Porque que a pastora fala, estão dizendo que estão reescrevendo a Bíblia, estão mudando valores e princípios porque as pessoas, né, querem liberdade total sem limitação nenhuma, cara.
né? Não querem ser limitados, não querem ouvir não. E aí começa, né? Não há mais diferença, né? É que eu estava falando essa semana na igreja, né? Tem um filho de Deus, os filhos de Deus, os cristãos, existem as pessoas ainda que não aceitaram Cristo, chama de ímpios, né? Qual a diferença entre eles? Por exemplo, do filho imaturo para o ímpio. É uma linha tênue. Ele aceitou Cristo genuinamente, o Espírito Santo habita nele agora e não incomoda quando ele erra. Mas é um processo de transformação. O ímpio não, ele comete erro, peca e tá certo. E o filho maduro, Romanos 8,14, é aquele que anda pelo Espírito. Então, como é que está a igreja hoje? É filhos maduros ou é filhos imaturos? Estamos na igreja de Corinto, né, que Paulo fala, meu Deus, é para vocês estarem já comendo, ele ainda está voltando para o leite. É o que a gente está fazendo. Está voltando para o leitinho. Né, que a gente olha e vê uma pessoa ameaçando outra. Cristã, que diz, cristã é pessoas dando propina. Coisas que a gente vê no mundo. Né, é difícil. E Raquel, tem uma pergunta sobre luz agora. Vamos para a luz, né? A Bíblia, né? Jesus ele fala que ninguém acende uma candeia e coloca escondida. Ele coloca no local apropriado para que todo mundo veja aquela boa obra. Aí que tá, glorifique a Deus. Mac, isso é uma coisa muito surreal, porque Deus, o que Deus está falando? Deus vai te capacitar. Vai te preparar, vai te colocar num lugar de destaque. Você vai ser destaque. Você vai brilhar, você vai ser importante. Mas a glória tem que ir para Deus. Como que faz isso, Raquel? A primeira coisa é a gente calibrar o que é local de destaque. Uhum. Nem sempre o local de destaque que nós vislumbramos são os mesmos locais de destaque que Deus vislumbra. Né? Por exemplo, a gente tem um exemplo, pode pegar um exemplo bíblico. Para mim, o maior de todos. Maria foi a mulher mais agraciada, né? Conforme, né, o hino de louvor que é registrado na Bíblia, né? A mais agraciada entre as mulheres. E ela era o quê? Ela era uma mãe. Uma dona de casa. E era um grande de destaque. Ganhou um lugar de grande destaque no reino de Deus. Mas qual que era o papel dela? Ser mãe, em casa. Ela não tinha uma profissão, não é registrado que ela tivesse uma profissão. Então, até onde sabemos, o papel de destaque, o maior papel de destaque dado a uma mulher no reino de Deus foi o de ser mãe. Então, quando a gente olha para esse versículo, que ele vai nos colocar como luz em local de destaque, a nossa tendência, a nossa carne, o nosso ambiente é dizer assim, eu vou ser chefe, eu vou estar na TV, eu vou estar em evidência. Pode ser, é possível, mas nem sempre. Não é o padrão do reino. O reino é invertido, os princípios são invertidos. Então, a gente tem muita... Eu sou crente já há muito tempo, então a gente tinha uma alegria, né? Uma comemoração quando um famoso se convertia. Hoje em dia tá até mais comum, né? Mas a gente tinha, né, aquela coisa, fulano se converteu. Que coisa boa, agora o reino de Deus vai expandir. E não é isso que acontece, né? É exatamente sobre isso que a gente está falando. Nem sempre fulanos famosos se converterem vai significar a expansão do reino. E não sabe. Se o presidente da república foi evangélico, vai ser a expansão do reino. Não sei. Deus é quem sabe. Uhum. Né? As minhas preferências, os meus, né, digamos, vieses, eles podem até ir por esse lado. Mas a verdade é que a gente não sabe. A gente não tem essa garantia. Por quê? Porque só o Senhor conhece as mentes e os corações. Porque tem uma outra parábola lá na frente que diz que aqui na igreja, aqui no ambiente dos discípulos, tem joio e tem trigo. Como é que a gente vai saber quem é trigo e quem é joio? Não vai saber, só lá no final. Só quando amadurecer. Só lá no final, só quando colher.
né? No final, Porque ninguém, só Jesus conhece a mente e o coração, né? tá no 45 do segundo tempo já apito final, aí sabe. O reino de Deus, o cristianismo, a nossa jornada cristã, ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que todas as regras estão postas, nós temos um livro fechado de referência e ao mesmo tempo não tem receita de bolo, né? Todos nós vivemos ali dia a dia, né? De glória em glória, né? Conforme a revelação de Deus ali para nossa vida, né? Então, uma das mensagens, né, desse texto que a gente tem conversado não é para eu me preocupar se o fulano está sendo sal ou luz, é para me preocupar se eu estou sendo. Sim. Se eu estou sendo, né? Não de uma forma individualista que os outros não me importem, mas de uma forma dependente de Deus. De crer que Ele que está cuidando, de crer que Ele que está fazendo as peneiras, de que Ele que está gerando transformação. Né? Ele que está gerando transformação, né? Eu sempre gosto de pensar que um cristão, né, ali naquele primeiro momento, ele olhava para Saulo, né, que a época era Saulo, e falava: "Você é um demônio, vamos matar, perseguidor da igreja. Vai ser um grande avanço para a igreja se esse cara morrer." E não era isso. Né? Esse não era o plano final de Deus para ele. Né? Inclusive, desculpa, dá um gancho que você falou de Saulo, né? Ontem eu estava falando com isso com a Nádia. E muitas pessoas que defendem, por exemplo, a pena de morte, né? Tem que matar aquele bandido, aquele assassino. Se fizesse isso com Paulo, claro que Deus ia levantar outro, mas olha como ele impactou, mudou, né? O apóstolo dos gentios, né? Como Deus transformou, mudou e ele serviu o reino, né? Então é a questão do amor, né, cara? Tem que ter compaixão. Eu lembro acho que aquele filme A Cabana, né? Que aí o pai queria que Deus vingasse a filha, né? Porque o homem tinha estrupado, matado. E aí ele faz o homem ser Deus. Então você é Deus. Você tem o seu filho, 2 filhos, um negou. Dá a sentença de morte. E ele disse: não posso. Pois é, todos são meus filhos, né? Todos são filhos. E eu sou o pai de todos. Quem erra vai ter. Mas você, deliberadamente, descartar uma pessoa, né? Cadê o amor? Aí volta pro amor, né? E o amor, né? E acreditar que ali tem jeito. Acreditar que ainda há uma esperança. A vida ainda continua. Então, há uma esperança para aquela vida. Há uma esperança. Nós temos... Quando nós viemos para cá, para esse endereço, nós estamos numa área onde tem muitos dependentes químicos, não passam por aqui. E logo no início eles fazem uma sujeira aqui na frente, e eu digo: meu Deus do céu, esse povo. Mas Deus começou a fazer um tratamento assim, de olhar agora para eles como eles são vítimas, né? Eles são estão presos a uma cadeia. Estão ali eles precisam de ajuda. Não precisa que ninguém mais ignore, mais um ignorando, né? E isso tem mudado. Esse meu modo de vê-los, de entender que ali é um filho de Deus também. Uhum. Um dos bem-aventurados são os misericordiosos. E olha só, teve um final de ano passado, foi ano retrasado, a escola do meu filho cantou aqui de frente ao palácio. Eles fizeram uma cantada de Natal. E uma dessas moradoras de rua, numa das músicas, né, ela subiu no palco, não tinha segurança, e ela adorou igual aos alunos. Ela adorou, cara, foi lindo. Ela adorou e toda suja, toda mal ali, e foi embora, fez o trabalho dela e foi embora. Esses dias ela passou aqui na frente, ela passou descalça. O asfalto estava muito quente. E eu vi ela subindo, né? Aí eu tava aqui com algumas sandálias, e aí quando ela passou aqui na frente, eu dei uma sandália pra ela. Vai lá, calça o seu pé, que você tá queimando aí. E foi toda feliz, né? Uhum.
É interessante. E era ela que tinha dado. Literalmente foi a sandália, o evangelho, o evangelismo. Sandálias da humildade. É. Calçou a sandália da humildade. dela. Não, e eu vejo assim, né, Raquel, sobre essa questão de ser luz. Cara, só a pessoa se deixar realmente passar pelo processo de transformação. Cristão, né? Deixar Deus te tratar, moldar, honrar Deus um pouco nos pequenos começos. E aí, quando você chega nesse patamar de destaque, como você falou, aonde Deus quiser te levantar, você pode ser em qualquer lugar, né? Você vai ser humilde, como o rei Davi, né? E vai adorar e vai servir a Deus e a glória vai para Deus, né? Então, realmente, a importância de você ter um coração humilde, contrito. Não é que a gente tenha alcançado isso, é nosso sonho, né? Chegar a esse nível de intimidade, resplandecer Cristo, de maturidade, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas precisam entender que a palavra é possível, é para ser vivida, é para ser luz, é para ser sal da terra e que a gente não pode negligenciar. Agora sozinho não configura. Agora a pergunta também é o seguinte, Raquel. Como cai a ficha? Como é que a pessoa faz uma autoavaliação e identifica que ela está sendo sal ou não, ou sendo luz ou não? Como é que poderia fazer uma autorreflexão para a ficha cair? Eu não vou lembrar agora o texto completo, acho que o Diogo pode até pesquisar aí, mas é Hebreus 4:12, que fala assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de 2 gumes, né? E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Falou certinho, pessoal, é isso aí. Decorou. Igor. Falei de memória, mas é isso, é a palavra de Deus. E como é que a gente lê a palavra de Deus? Então é só eu ler a palavra de Deus aqui na minha casa? Não, porque o estudo bíblico, diferente, não tão diferente, né? Quando a gente, por exemplo, se eu for ensinar uma receita, eu posso aqui, e você vai ouvir o passo a passo, os ingredientes. E você ouviu isso aí, você leu essa receita. Você sabe fazer essa receita, né? Dificilmente, pode ser uma receita simples, né? Que apenas de ler a receita você consiga. Mas, em geral, você vai dizer que você sabe fazer essa receita quando você efetivamente faz, quando você efetivamente vive. E a palavra de Deus é assim. Quando eu leio, isso é importantíssimo, né? Ler, ter o conhecimento ali, né? Meditar. Mas isso não pode ser isolado. Isso precisa estar alinhado a uma vida prática. Um hábito, né? A uma vida prática, e não é, como eu falei, não é também algo... você tem uma dimensão pessoal, individual, mas tem uma dimensão coletiva. Outro dia, eu gosto muito de ler, né? E tenho me dedicado ao estudo teológico também, né? Já tem um tempo. E aí tem aqueles grupos de WhatsApp dos amigos. E a gente vamos ler um livro junto, para todo mundo ler o mesmo livro, né? Que é legal a gente discutir ali, né? Tá todo mundo lendo a mesma coisa. E aí uma amiga falou assim, a gente já faz isso, a gente lê a Bíblia. E aí eu falei assim, poxa, é isso mesmo, o maior clube de leitura do mundo é a igreja cristã. É a Bíblia é o nosso clube de leitura. Então, eu tenho essa parte de eu leio, mas eu tenho amigos que leem, e nós conversamos sobre esse livro e a gente pratica esse livro. E quando dá errado, a gente volta lá no nosso clube e fala assim, poxa, fiz a receita e queimou. Mutuamente Então eu vou aí na sua casa fazer com você que agora vai dar certo, né? Eu vou aí na sua casa orar com você, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar, né? Eu vou andar essa milha com você, tenho 2 capas, eu vou dividir uma com você. Então é assim, né? A palavra de Deus é quem vai fazer essa transformação. A palavra, o Espírito de Deus e tá tudo agindo, né, ao mesmo tempo.
E aí vem aquele texto, né? Não se conformeis com esse mundo, mas com a renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Inclusive é o tema do nosso podcast da palavra, metanoia, é mudança radical de mim. Tem que ter mudança para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não, irmãos, não tem como, né? E assim, aí eu te pergunto, assim, talvez seja a realidade de muitas pessoas no Brasil. Dá para fazer isso só se contentando com célula, culto? Tipo, eu vou ouvir a palavra, eu vou meditar no culto. A gente tem falado, pessoal, não dá, é muito pouco tempo. Tem que ter uma vida, tem que ter um hábito, tem que ter leitura da palavra, tem que ter oração, né, Raquel? Senão não tem como gerar essa transformação. Né? Você ficar 1 hora por semana, 2 horas por semana é muito pouco. E tem que ter estudo sistematizado. Sistematizado, porque a Bíblia é o ponto de referência de muitas religiões. Uhum. Ou seja, tem muita interpretação equivocada aí. E tem uma linha aí que a gente discute essa linha há 2000 anos, até onde a gente pode pensar diferente, até onde a gente pode... isso está fora da linha, né? Na verdade, a gente não discute ela há 2000 anos, porque a gente tem uma estrutura doutrinária base, né? Nós temos coisas inegociáveis. Né? Nós temos irmãos, por exemplo, Diogo também vai ter essa mesma origem batista, né? A gente tem um tipo de batismo. Nós temos irmãos de cristianismos, irmãos protestantes que batizam diferente da gente. E né, convivemos, caminhamos juntos, cremos que estamos no mesmo caminho. Apesar de cada um, né, ter a sua interpretação. Não, termina. Pode falar. Chama dos primos, né? Não. Já tem muitos irmãos. Você me lembrou agora de um amigo meu, um queridíssimo, de Curitiba. Ele esteve conosco há muito tempo e ele achou assim, a criança estava ceando, né? Ela ceou. E ele disse, olha, tá ceando. Eu digo, não sei, mas qual é o problema de a criança cear? Não pode, tá na Bíblia, não sei o que, não pode. Não, tá bom. Aí eu fui pra Curitiba. Cheguei lá em Curitiba, saí com ele, tava ele e um pastor, tomaram uma cerveja. Eu digo, peraí, mas pode? Criança não pode ser. Lá, ali, Santa Catarina, lá, parece que é meio que tradição, não tem problema nenhum. Eu não entendo muito essa parte. Eu digo, mas o amigo, a criança tomou um caso, tu ficou escandalizado e aqui tudo. Fiquei. Somos super amigos, super irmãos e somos cristãos. Olha só. Mas aí vai ter um espaço bem grande que a gente pode cair naquela. Cada um tem a sua interpretação e não é assim, né? Hoje uma das histórias que vão explicar os números de né, de crescimento de evangélicos, de cristãos, é uma pluralidade de interpretações que a gente vê que, em muitos casos, ela ultrapassa toda a razoabilidade. Né? Então, a pessoa... Diretamente contra a palavra de Deus, né? A pessoa pega ali um versículo... Fora de contexto. Fora de contexto e faz daquilo uma doutrina e coloca coisas que não estão ali naquele texto e, a partir dali, isso vira uma coisa completamente estranha para nós. Por isso que eu tenho, né, essa é uma das coisas que eu me preocupo, né? Então, você tem que ter o seu estudo bíblico, você tem que ter o seu devocional, você tem que ter a sua meditação, mas você precisa entender, precisa haver entendimento. Então você vai ter que ter estudo sistematizado, teológico, ler livros, acompanhar pessoas mais experientes. Mas a Bíblia não é suficiente? A Bíblia é suficiente. Quem não é suficiente somos nós. Eu não sou suficiente para eu interpretar toda a Bíblia sozinha. Ninguém é. Ninguém, o cânone, né? A revelação canônica está fechada. Então, eu posso receber palavras de Deus para mim? Posso. Mas isso não vai
contrariar o que já está revelado. Uhum. Né? Então, eu tive aqui uma revelação totalmente nova desse texto. Isso aí já é estranho. Tem uma igreja, não vou dizer, mas é tradicional antiga, cara, que eles negam o Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo só atuou na igreja primitiva. E hoje já não atua mais. Aí eu falei, mas por quê? Aí tu vê a atuação do Espírito Santo? Eles dizem que tudo que ocorre de manifestações dos dons é criação humana. Ou praticamente não existe. Eu falei, cara, você pegar um fato, né, que realmente, né, tipo, hoje a atuação do Espírito não é tão forte como na igreja primitiva. Concordo, lá era tremendo. Hoje existe uma pessoa de má fé que usam, né, de possível para fazer a má fé, usa, mas eu não posso negar o Espírito Santo. Deus não muda. Quem muda é a igreja. Né? Se a nossa sombra não projeta das pessoas a escura, não é porque o Espírito Santo não atua mais, é porque a igreja mudou. Né? As pessoas mudaram. Então, assim, salgar um pouco mais, né? Porque a igreja mudou, né? Na minha opinião, a gente é muito parecida hoje, a igreja de Cristo, como Laodiceia, né? Igreja morna, rica, de maneira geral. Tô bem, tô tranquilo. Tem muitos assuntos aqui, né? Tem muitas implicações aí. Tanto é que a igreja de Laodiceia, ela não estava tão distante ali de Atos. Né? Mas a verdade é que esse caminho, ele não está sob a governabilidade das pessoas. Só Deus faz esse trajeto, só Deus faz esse controle, só Deus tem esse domínio. E nós estaremos sempre lidando com problemas. Porque somos imperfeitos, cercados por pessoas imperfeitas. Né? Então, a gente vai sempre lidar com isso. Eu não sei se a igreja piorou, né? Se o Espírito Santo agia mais, porque se você fizer uma conta, se você pegar um cálculo de pessoas... Aí numericamente, hoje, né, nós somos muito mais. Ainda que a gente dê um desconto, não, mas nem que seja... tem gente que é só nominalmente, né? Mas eu creio que ainda, né, os verdadeiros vão ultrapassar e muito aquela primeira multidão ali dos 5.000, dos 3.000 que se converteram, né? Então, assim... A verdade é que a gente anda por fé. Por fé. Só o Senhor mesmo para explicar completamente, né, toda essa realidade. E Raquel, a última pergunta, para não estender demais, deixar aberto, porque é muito tema, né, Mark? A gente debater aqui. A gente conversou, né, que o nosso sonho, o nosso objetivo na igreja é ser o sal e a luz do mundo. Esse é o nosso objetivo, tem que ser, né? E como a gente pode agir dessa forma, mas sem se isolar da sociedade, mas também sem ser contaminado. Que tem que ter cuidado, porque o próprio Cristo, né, ele conviveu, né? Tanto é que ele foi chamado, né, tá aí, comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas ele não se contaminava, ele fazia diferença, né? Em termos práticos, como você acha que a igreja, os cristãos podem transitar, influenciar, mas sem ser influenciado, mantendo sal e luz? Pela fé, né? Pela fé. Quando Jesus fala isso, ele não fala assim, vós tendes sal, ou vós deverão ser sal. Ele fala, vós sois, nós somos sal e luz. E essa é uma afirmação audaciosa e que a gente só vive ela pela fé em Jesus. E como que a gente, né, fica salgado? Como a gente se mantém salgado? Como a gente se mantém luz? Convivendo com Ele, né? Nós somos a luz. Eu vi um pregador, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez essa metáfora e eu vou colar dele, né? É como se a gente tivesse a luz da lua, né? Nós não temos a luz própria, né? A luz que brilha em nós é uma luz refletida. Nós seremos sal e luz à medida que a gente convive com Jesus. Também tem não sei se é uma história, né? Não sei
dizer se a origem dela é verdadeira ou se é uma parábola, diz que uma criança com a sua mãe estava visitando essas catedrais, né, com vitrais, né, e uns vitrais de santos, né, e alguém depois pergunta para ela, né, e ela pergunta assim, mãe, quem são essas pessoas? E a mãe fala, mãe, minha filha, são os santos. E depois alguém pergunta para ela o que ela achou e a menininha fala assim, que os santos são aqueles que deixam a luz passar, né, que passam a luz, né, que a luz passa através deles. Então nós somos esses santos, né, esses que a gente é translúcido, né, tem que ser ali, Jesus é que vai brilhar. Lá Paulo, né, que é uma grande referência, ele fala assim, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, ele já não sabia, ele já tinha se borrado aquela linha de quando ele falava uma coisa, se era ele falando ou se era Jesus falando. E às vezes a gente toma isso como algo muito sobrenatural, mas isso acontece com a gente, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Raquel, tu me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E eu falo assim, o que foi? Eu esqueci. O que foi? Eu não tenho ideia. E às vezes a pessoa relata algo que para mim era algo muito simples, muito trivial, mas Deus usou aquilo que eu falei, né? E para aquela pessoa foi algo assim muito importante, muito impactante. E, né? Qual que é? Mérito nenhum meu, zero, intenção zero de impactar, né? No sentido de vou fazer isso para impactar as pessoas. Não. Então, estamos aqui conversando, às vezes a pessoa, né, relata um desafio, uma dificuldade, eu falo assim, eu acho isso, a Bíblia fala isso, eu vivi algo parecido e Deus agiu assim na minha vida. E Deus vai usando na simplicidade do nosso dia a dia, né? Então, voltando ali para aquela história, não está sobre o nosso domínio, né? O tanto que a gente vai brilhar, o tanto que a gente vai salgar, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Então Ele é quem vai usar, Ele é quem vai fazer. O que cabe a nós? Obedecer, né? Ser aquelas pessoas ali, né? Voltando ali para o começo, bem-aventuradas, pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Quem é o pobre de espírito? É o primeiro lá. É quem reconhece que não tem nada. É quem reconhece, fala assim, Senhor, para te buscar, é o Senhor quem me dá o desejo. Senhor, para eu perdoar, é o Senhor quem vai fazer isso na minha vida. Senhor, para eu servir, é o Senhor que vai colocar isso no meu coração. Senhor, para eu amar, eu dependo do Senhor. Esse é o pobre de espírito. É aquele que não tem nada dele mesmo. A gente sabe que tudo que nós temos de bom vem de Deus, né? A palavra de Deus fala isso, né? Toda boa dádiva vem do céu, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo vem de Deus. E eu acho interessante, né, Raquel, que a palavra fala assim, que Deus colocou algo precioso, um tesouro, em vaso de barro. E a gente não pode esquecer disso, nós somos um vaso de barro. Eu gosto sempre de falar assim, que nós somos instrumentos usados por Deus. E não esqueça que você é instrumento. É igual um violão, né? O violão foi criado para ser um instrumento musical. Mas se ele estiver parado aqui em cima da mesa, não vai sair som nenhum. Tem que vir um músico e tocar para sair o som. É a mesma coisa, Deus nos criou para sermos usados, né? Os dons espirituais primeiro da igreja. E se ele tocar, amém. Mas se não tocar, não vai sair. A gente tem que ser humilde, tem que ser simples, né? E, cara, é tanta pergunta. Fala, Raquel. Quero deixar a Raquel livre agora para, né, dar as suas informações, assim, considerações a quem está nos assistindo. Eu acredito que um conjunto de informações e profundas nós discutimos aqui e algo que muda a vida, algo que transforma e dá um novo sentido à vida. Algo prático, né? Nós vivemos um mundo onde pessoas estão perdendo o sentido dela. Não sabe por que veio, não sabe por que estão, não sabe o que estão fazendo aqui. Uma coisa, tem bens,
mas sente totalmente seco, né? Tem posses, mas aquilo não preenche um vazio do tamanho de Cristo, que só Ele consegue preencher. E aí eu quero passar a palavra para você juntar tudo isso e dar essa mensagem a esse público, a essas pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, conversas como essa, elas não atingem apenas quem assiste, né? Mas também a gente que está aqui conversando. E na hora que a gente está falando, às vezes a gente pensa assim, realmente isso aí que foi falado, eu tô com uma pendência ali, depois vou resolver, né? Isso é muito bom. E para mim, o que é fundamental é a gente procurar um ambiente. Tem, né? Se você entendeu essa necessidade, o individual já começou. Mas a partir disso, você precisa procurar um ambiente. O que é um ambiente? É uma igreja teologicamente saudável, né? Uma igreja que tenha uma referência bíblica forte, né? Buscar essa referência, buscar uma igreja, pessoas que podem te ajudar nessa jornada. Tem uma expressão em uma das cartas de Paulo que ele fala assim, fulano e fulano, que são meus companheiros de lutas, né? Então eu gosto muito dessa expressão quando eu tô com os meus irmãos da igreja, né? Que são meus companheiros de lutas, né? Então a gente tá aqui numa jornada, numa passagem e a gente não pode estar só. Então o principal é para quem tá ouvindo e entendeu, né? E tem essa busca é procurar esse ambiente, é uma comunidade de fé cristã, biblicamente orientada. Obrigado, Raquel. Foi, assim, magnífico, né, Mark? A gente falar da palavra, né, é maravilhoso. Como a Raquel falou, sempre a gente aprende algo, Deus fala conosco, né? E eu fico impressionado, Raquel, assim, Mark, como o Espírito é um só, né? Cada vez revela, porque aonde eu ponho num vídeo no YouTube, uma pregação, uma ministração, uma conversa, é a mesma coisa sendo falada. A questão da importância de nós sermos luz, nós vermos a responsabilidade, de buscarmos a maturidade espiritual, de refletir Cristo, de não negligenciar os valores e princípios. Então, Raquel, acho que para mim foi magnífico, a gente sai daqui totalmente edificada, né, Mark? Muito, e aí é muito importante, inclusive, para nós estarmos sendo alimentados também, porque isso renova a fé. Isso nos traz coisas que nós já sabemos, mas precisamos sempre nos autoavaliar. Onde eu estou, onde eu realmente posso fazer diferença, onde eu posso. E aí na minha casa ser sal, né? Na minha vizinhança ser sal, no meu trabalho ser sal, aqui para vocês ser sal, o programa ser sal. Foi para isso que ele foi criado. Falamos de muitas coisas, mas nunca negligenciar a levar a palavra, essa informação, palavras vivas. Essa sim muda a vida. Amém. Muito obrigado, Raquel. Obrigada também. Nós agradecemos de coração. E está aberto, como fala o pastor Fábio, né? A gente tem que trazer o pastor Fábio e a Raquel juntos aí para debater um tema. Isso é muito legal. Quem é o pastor Fábio? Fábio Guedes. Ele tem uma seminário, não sei se ele é bem estudioso da Bíblia, né? Ele já teve vários com a gente sobre Apocalipse aqui. Eu percebi que vocês gostam de Apocalipse. Eu acho que vocês gostam de uma treta teológica. Muito bom. Mas amém. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês que estiveram conosco até agora. Inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum programa. Você viu como foi especial. Dê um like, isso ajuda bastante o nosso programa. E eu gostaria de encerrar hoje com uma passagem que é um resumo de tudo que nós falamos aqui. Hebreus 11, versículo 14 e até 16, que diz assim: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e preparou uma cidade. Olha que coisa linda. Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, do nosso Pai. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Vamos alegrar o coração do Pai. E Hebreus 10, um pouquinho antes, ele fala assim, no versículo 38 e 39, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, deixo essa palavra para vocês. Tenha uma ótima semana, vida longa e próspera. Amém. Tchau. Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Podcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.